Boa noite, meus queridos, amados irmãos. A paz para todos, queridos. Para todos, queridos, todas amadas irmãs. Amém? Todos, eu falo em geral, homens e mulheres, né? Jovens, todos em geral. A paz para todos, queridos. É uma honra para mim estar fazendo essa live no penúltimo. Vai ser, hoje é dia 28. Hoje já é o dia 29. Já perto da passagem do ano novo. Eu que estou dormindo. E a próxima passagem de um outro ano que está para vir. Um para morrer e outro para nascer. Um para passar e outro para vir, né? Pode ser que não dê tempo de eu estar convosco na passagem. Na passagem não tem condições, porque depois daqueles fogos e antes também, muitos estão viajando na casa dos parentes, de muitos parentes, né? É mista que isso aconteça, porque nós temos parentes longe também, e acontece de os parentes visitar outro, os filhos ir para a casa do pai, ou o pai, os filhos se reunir em um certo lugar, na casa de um dos irmãos, e o pai e a mãe estão lá também, né? Como é festa, uma festa comemorativa, uma festa, é um feriado. É um feriado, que é uma passagem de ano. Só digo uma coisa, tá chegando o novo aí, e nós estamos ficando mais velhos. E o mais velho já está indo, onde nós estaríamos mais novos. Ainda estou mais novo ainda, mas na passagem que vem já estarei mais velho. Já é outra natalidade que vai vir para mim, né? Outra data de aniversário, né? Já é mais um ano a mais. Eu agradeço a Deus, agradeço a vocês por estar sempre junto conosco, né? Aqui nessas lives. Nessas lives que tem o título Pastor Daniel Nascimento e Palavra da Verdade. O título da live. Eu sou o Pastor Daniel Nascimento, conhecido por todos e pela consagração de Deus, do Eterno, né? E pela conversão. Mas isso não leva ninguém ao céu, não. Só conhecido pela conversão, pela consagração de Deus. Aí sim. Mas a do homem é mais um cargo eclesiástico, né? E também o homem também está dando aquilo porque Deus está enviando ele para te dar aquilo que você tem por herança, né? E ninguém quer ser pastor hoje em dia. Vai ser pastor de toda maneira, meu amado. Né? Ninguém quer ser pastor hoje em dia, para ser pastor de toda maneira. E agora voltando à palavra. E muitos querem ser pastor hoje em dia. Mas da maneira deles. Abre uma porta, um galpão grande, logo aí que tem, pode ter dinheiro para junta 2 ou 3, e ali trabalha do jeito que ele quer, não é do jeito que a Bíblia quer, não. Do jeito que os 66 livros da Bíblia quer, não. Da maneira que ele quer. Aí muitos querem se titularem pastores, não é ser pastor, se intitularem. Ser é uma coisa, é ter capacidade. Se intitular é aquele que não tem capacidade, mas ele quer aquilo porque ele vai ter êxito com aquilo. Ele almeja algo financeiro para si. Os ambiciosos, os lobos, né? Que muitos
estão descendo à sepultura e muitos vão descer ainda. Mas o Senhor, não pensa que o Senhor vai levar tudo que é falsos pastores, não. Agora não. Só na sua vinda é diferente. Mas o Senhor vai deixar os falsos pastores ainda. Muitos falsos pastores mentirosos, enganadores e ladrões. Principalmente na parte financeira, né? E ladrões. E pastores feiticeiros. Pastores do diabo, pastores... Entendeu? Isso o Senhor sempre vai deixar em algumas igrejas. O Senhor vai deixar em algumas igrejas, mas não do Senhor. O Senhor vai permitir em algumas igrejas que se diz ser do Senhor, mas não é. Se diz ser, mas não é. Deixa ele fazer de toda maneira. Sabe por quê? Até um certo tempo. Porque ele está ganhando o galardão dele aqui na terra, está enganando a muitos crentes fiéis, que não lê a Bíblia, que erra por não ler as Escrituras Sagradas. O Senhor requer, cobra de mim e de você, que nós meditamos na sua palavra. A palavra de Deus é a realidade, meu amado. A palavra de Cristo é a realidade. Não é só aquilo ouvir falar, né, essas palhaçadas, essas brincadeiras. Estão brincando aí, essas brincadeiras, né, essa profanice que estão fazendo aí. E nem ouvir um país que fala a nossa língua. País que fala a nossa língua. Na África mesmo, Angola. Não estou dizendo que é o pai de um morto, né? Angola, brincadeira de palhaçada, está pior do que o Brasil. Igual ao Brasil ou pior. E muitos brasileiros estão acompanhando as palhaçadas, as sacanagens, as brincadeiras e a roubalheira. Vai queimar tudo no fogo do inferno. O pastor já está julgando? Sim. Se não se converter, verdadeiramente vai queimar no fogo do inferno. Que só há dois caminhos, céu e inferno, salvação e condenação. Então você vai ficar em... Onde é que você vai se esconder? Tem outro caminho? Tem 3 caminhos? Vai ficar em meio termo? Não, ou um ou outro. Quer enricar? Ganhar milhões? Barras de ouro, iates de como você quer? Não, Deus, muitas vezes Deus não proíbe. Ele não concorda, mas não proíbe. O homem tem o seu livre-arbítrio. Agora ele faz isso aí. E uma hora ele pode até se arrepender. No meio de 1 milhão, um pode se arrepender. Até esse que se arrepender, ele vai ser perdoado. Mas vai pagar as consequências. E aqueles que não se arrependerem, já estão pagando as consequências aqui na terra mesmo. Tem tudo e não tem nada. Não tem salvação. A vinda do Senhor, no arrebatamento da igreja, a pessoa fica, que está vivendo de tal maneira, bem melhor assim, de toda maneira, que nem aquele filho pródigo, isoladamente, de toda maneira, vendo isolar, do jeito que ele quer, assim, isolado da maneira que ele quer. Recebeu o pagamento dele. Então, meu amado, olha bem, vamos fazer o que é certo, para não brincar com as coisas de Deus. E quando Deus se ira tanto que o pecado chega à narina dele, que ele diz assim, eu me irei tanto, não, agora não tem mais jeito. Faz que nem fez com Sodoma e Gomorra. Consome vivo. A pessoa está em pé, de repente já cai. Quando está em sinceridade com Deus, na obediência de Deus, ali é um arrebatamento maravilhoso. Mas quando está em desobediência, já está indireto. O Senhor já está dizendo, olha, não mata não, Satanás. Não mata não. Deixa que eu mesmo envie meu anjo
e eu mato. Porque tem gente que pensa, gente que fala dessa maneira, que Deus é amor. E eu concordo com você que Deus é amor. Plenamente, com toda dúvida, sem dúvida alguma, com toda certeza, Deus é amor. Deus é amor e Deus é amor. Você vê São João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo da tua maneira, e em todos os fatos você vê Jesus morrer na cruz, é o amor de Cristo por nós, que Cristo é o amor de Deus por nós, por meio de Cristo, que o intuito de Deus era destruir a humanidade. Mas o Filho não, eu vou morrer por ele, ninguém podia vir morrer dar um sangue puro, porque para ter perdão, irmão, não adianta. Para ter perdão tem que haver derramamento de sangue, tem que haver sangue. Sangue não é que Deus quer o seu sangue, é que Deus não quer sangue humano, mas tem que haver um pagamento, e o pagamento mais caro que tem é o sangue, que o sangue é a alma, o sangue é a vida. O Espírito é o fôlego de vida que o Senhor nos deu, mas sem sangue não há amputação não, perdão de pecado. Você vê os animais de antigamente, que os sacerdotes imolava ele, queimava no incenso, queimava ali, a parte melhor tirava para si, e o sangue o Senhor recebia como cheiro suave, porque o pecado que nós pecamos, nós somos pecadores, e não somos dignos de ser salvos. Então, o Senhor fez esse trato, o Senhor fez esse voto com a lei, antigamente, de Gênesis até Malaquias. O pacto era esse. E a lei foi escrita por Moisés. Quando você pecava, você primeiro trazia o seu sacrifício, que era mantimento do campo, trazia para os levitas, e depois que os levitas, que era uma tribo muito grande, que era da tribo, Arão foi da tribo de Levi. Aí, os da linhagem de Arão, que nem todos eram sacerdotes, uns eram levitas, outros eram cantores, outros levitas cantores, que chamamos, né? Pregadores também, a levita também, e outros faziam trabalho no templo, mas tinha os sacerdotes. O sacerdote é aquele que vinha da linhagem de Arão, que Arão veio de Levi. Vocês entenderam? Mas tinha que ter os mantimentos para eles, se manter com vida, que eles não ganharam possessão, e tinha que trazer um animal, o qual o sacerdote determinava segundo a lei de Moisés. Você fez tal pecado, então traga para o sangue ser imolado e derramado para o Senhor amputar. Amputar. Não esconder, amputar, deixar que ele tirou o pecado de você e deixou parado lá. Mas o pecado não foi completamente perdoado. Não, mas o pecado, o seu pecado, aquele sangue, não foi verdadeiramente pagando o seu pecado. Porque aquele pecado era do animal. O animal tinha que ter 1 ano. O animal não tinha mancha. O animal era um animal novo. É um animal que nunca tinha tido nada com outra, era um animal de 1 ano, nunca tinha tido nada, entendeu? Como eu estou explicando, que tem gente que pode não entender o lado que eu estou falando, e outros estão compreendendo. Então aquele pecado era amputado. Agora com Jesus é diferente. Com Jesus não é amputado. Aqueles pecados de lá de trás vieram tudo para as costas de Jesus quando Jesus morreu. Porque o sangue de Jesus, ele não amputa pecado. Ele perdoa o pecado. Foi de uma maneira que quando chegou em Malaquias, Deus falou, não, para de tanto sangue de animal, vocês estão matando os animais direto, estão fazendo de todo jeito, estão trazendo animais mancos, animais preto manchado, que Deus não faz disseção de cor, mas tinha que ser um animal limpo, um animal perfeito. Aí queriam levar de todo jeito, aí Deus falou, não,
vou acabar com tudo, que até os homens estão querendo, não estão me obedecendo, vou destruir tudo. Aí Jesus falou, não, Pai, eu vou morrer por eles, meu sangue puro. Por isso que o sangue de Jesus perdoa pecado, por isso que no capítulo 9 de São Mateus, que colocaram aquele paralítico no leito, diante de Jesus, numa rede, numa cama, descobriram o telhado, e tinha mais de 3.000, 4.000, 5.000 pessoas ali. Os incrédulos, os judeus, maioria dele, que pouquíssimo, no meio de 100% de judeu, naquele tempo, só 1% que se converteu, que foi os discípulos, os apóstolos, os discípulos, e aquele povo, porque 1 milhão, se foi 500 mil, foi muito. Depois que o evangelho foi crescendo, que agora tem muitos judeus convertidos, e muitos estão esperando Jesus vir, e eu concordo com ele. Eu estou esperando Jesus vir também, mas eles estão esperando a primeira vinda. Jesus já veio na primeira vinda, que ele morreu. Agora ele vem na segunda vinda, e eles estão esperando o Messias na primeira vinda ainda, e depois a segunda vinda. E esses sinais que estão acontecendo em Israel, tridente, você viu ontem? Tridente bem grande, gigantesco no céu, muitas coisas, anjos aparecendo gigantescos no céu. Eu me pergunto a mim mesmo e a Deus: és tu, Senhor, que está mostrando esses sinais? Porque o anticristo, irmão, já está segundo as estatísticas, diz que já está em Israel. Eu não posso dizer que está em Israel, porque eu não tenho prova. Eu não tenho algo que me prove isso. Porque o Senhor não me revelou isto. Mas o diabo também se manifesta dizendo que é Deus, e está na igreja ali fazendo sinais, não sei o quê, sinais de mentira, que nem o ilusionismo, que nem o mágico. Tem mágica que você vê na sua frente, irmão. Aquilo acontecer, sumir, desaparecer, mas é truque, mentira do diabo. Jesus falou, se a vinda dele não fosse abreviada, ele não adiantasse mais a vinda, o Pai não adiantasse mais a vinda de Jesus, nenhuma alma se salvaria. Porque ele engana, ele sabe enganar, ele é astuto, e ele é mestre, menos do que Deus. Se Deus quiser enganar, ele engana. Sei que Deus não tem essas características, não. Deus não tem essas qualidades. Mas ele tem todo o direito de... O Senhor permitiu para ele enganar, para roubar, matar, destruir, se der lugar. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Nem tudo que você pensa que é de Deus, não é de Deus. Nem tudo que você pensa é de Deus e não é. Não é. Faça a prova com Deus. E faça que nem Gideão, Jerubal, no capítulo 6 de 1 a Reis, não, a Juízes. Faz 3 provas que nem Gideão fez. Que o pecado ali já estava predominando. Gideão fez 3 provas, o Senhor não diz. E o Senhor se agradou das provas que ele fez. Nem tudo você acredita que é Deus. Quando é Deus, você é uma criatura que foi criada por Deus. Você sente. Você sente. Não é emoção terrena. Não é emoção da carne. Não é emoção passageira. Não, como é que se diz assim? Uma emoção deprimida. Não uma emoção, uma falsa emoção. Não. A emoção de Deus é diferente. É alegria verdadeira, é poder verdadeiro, é o Espírito Santo, que ele já tem nome de Consolador, consolando você, limpando você, preparando você, fortalecendo você. Totalmente diferente.
isso que Jesus falou, as minhas ovelhas me conhecem. Não adianta eu estar correndo atrás das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, só em ouvir a minha voz, ou eu estar na porta do curral, do aprisco, minhas ovelhas me conhecem. Agora, o bandido não, o ladrão não, ele sai correndo atrás de um e de outro para enganar. Olha, assim, que eu falei, estava falando, na África, não estava, na Angola, mas não falei igreja, não falei nome da pessoa, mas isso é palhaçada demais. Uma pessoa que não tem vergonha na cara, um sem vergonha desse aí, isso aí não, viu? É por isso que eu acho que Deus não me dá esse poder de ter bastante para chegar e desmascarar o Satanás em todos esses lugares. O camarada de costa orando por uma mulher, depois traz outra, orando pelo homem, pelo rapaz, pelo mancebo, depois traz outras mulheres atrás, duas mulheres atrás, duas irmãs, eu não posso nem chamar de irmãs. Aí traz para cá duas mulheres com outra mulher, ele orando para cá, ele isso é safadeza, rapaz. Safadeza. O cara estendeu a traseira. Ou bem melhor, vocês falam palavrão piores. Tem gente aí que eu escuto no YouTube piores. Mas não é porque alguém fala, nem todos vocês, tem gente com muita ética e tem gente que tem um modo de trabalhar que é assim mesmo. Tudo bem, cada um dará conta de si. Mas eu não tenho essa ética de falar. Mas o camarada estava orando pela pessoa, aí esticou o que chama bumbum, que é mais bonito, bumbum. Lá no Nordeste a gente chama bunda, aqui é bumbum. Isso não é escândalo não, não é falta de moral não. Falta de moral é xingar você desses nomes. A verdade, estica o bumbum para trás e faz assim, ó. Dá um gás, o demônio cai lá atrás. Isso é palhaçada, rapaz. Isso é palhaçada. Vocês pensam que eu vou deitar na cama de noite? Tem vezes que eu não sou aquele orador, não sou. Mas quando eu começo a orar, eu oro em silêncio e não gosto que ninguém veja eu orando não, porque é comigo e Deus. Comigo e Deus. Só Deus sabe o que está no meu pensamento. Tem hora que eu nem falo. Falo tão baixo que só eu mesmo escuto. Você entendeu? Mas eu dei uma gaitada tão grande. Como é que um cara desse nessa hora aí, ó, do jeito que eu tenho um temperamento um pouco meio forte, dá vontade de você subir no puto aí e regaçar um cara desse no... Dá uns tapas na cara, toma vergonha na tua cara, sem vergonha, pilantra. Podia até ir preso. Um vagabundo desse aí, rapaz, usando da fé, com essas imoralidades dele, essas palhaçadas dele. Que olha, você vai falar a verdade, eu quando não era cristão, há uns 45 anos atrás, até eu era moleque novo, papapá, não sabia nem quem era Cristo direito, só via falar, não sabia quem era Deus, só dizia Deus, amém. Alguém falava para mim, eu dizia vai com Deus, mas é um hábito que a pessoa tem de falar. Porque você não vai mandar o cara aí, vai com o diabo, ninguém. Aí você vai morrer ou vai arrumar uma briga feia. Ainda que você esteja fazendo a coisa errada, você tem que saudar a pessoa assim, vai com Deus, ou então vai tranquilo, vai na paz. Vai com o diabo, o cara pega, então eu vou com o diabo, então tu vai também matar você. Ignorância, entendeu? Então você tem que saber o que você vai falar. Pois eu sempre ia em centro espíritas. Não estou falando, não estou falando mal das pessoas que estavam lá, não estou criticando eles, eu estou criticando o modo, eu não estou criticando nada, estou apenas dizendo que eu não aceito agora, com os olhos abertos, depois que caiu as escamas dos meus olhos. Eu não aceito a atitude deles trabalhar, porque é errônea, é totalmente contrária à Bíblia. Ali é o terreiro do inimigo. E muitos estão ali e não sabem. E muitos estão ali e sabem que são cavalos dele. Você pode ver.
O Espírito Santo, quando se apodera de uma pessoa, o Espírito Santo se apoderou de uma pessoa, enche toda a casa. Que nem Ezequiel capítulo 10, o Espírito Santo, no meio da roda, encheu toda a casa. Ali em 2 Crônicas 7,14, o Espírito Santo encheu tanto a casa do Senhor, que Salomão, quando consagrou a casa ao Senhor, que o Senhor se alegrou tanto, que o Espírito dele encheu tanto a casa como uma bola de fogo. O pessoal chorava, o pessoal ficava ali, ele ficava com tanto poder se alegrando, e não podia nem entrar na casa de Deus para orar, por causa do poder que estava grande. Se entrasse, morria. Você entendeu o poder de Deus como é que é? Mas não um espírito que está colocando a pessoa que não fuma, para fumar uma caixa de charuto, sentado lá. A pessoa não bebe. Conhecia muitos há 45 anos atrás, há 50 anos atrás, quando era jovem. Não bebia nada, nem champanhe, mas ali ele tomava 3 garrafas de pinga, ficava num pé só, tombando, e não caía. Quando aquela coisa ia embora dele, ele ficava bom. Por isso que eu estou dizendo, não estou criticando, não falei nome de ninguém, não falei quem faz, quem não faz, cada um faça da sua vida o que quer, mas é errado. A presença de Deus é diferente. Pois tem igrejas aí que se diz evangélica, que está igual a esses lugares que eu ia. Se é para estar numa igreja, para estar no lugar mais sujo, ou sujo, que nem eu estava, prefiro se desmanter lá logo, ou ir a ser para o inferno. Mas eu não quero isso para mim, nem para ninguém. Olha a pilantragem, olha a... Vamos ler primeiro, né? Eu, pensando isso na mente, não é que eu abri a Bíblia, eu não escolhi. Deus é testemunha, se eu estou mentindo. Não escolhi esse versículo, mas eu estava com isso na mente. Não é que apareceu aqui agora? Abri e apareceu. Bem baixo, eu lendo, o versículo está aqui. Um versículo que eu não iria ler ele, mas estava com ele na mente. Desde ontem, quem tem televisão, que todos nós temos em casa, não é só uma não, é que nem celular. Celular a pessoa nunca tem um. Nunca não. Tem sempre pessoa que tem um. Tem gente que tem 2 para serviço, outro para outras coisas. Tem gente que tem 3. Tem vezes que eu tenho 1, tem vezes que eu tenho 2. Um mais forte para live, outros para passar fundo, entendeu? E para utilizar também aquele se precisar. E para atender telefones. Agora, olhe bem uma coisa. Mas vê que num século, nós estamos no século 21, 2021. Não é porque é 2021 que estamos no século 21. É não, pela contagem da década dos anos. Da década dos anos. 10 anos. Nós estávamos no século 2000. Agora estamos no século 21. No século 20. Agora estamos no século 21. Mas olha bem uma coisa, rapaz, é por isso que eu digo, meu amado, tem gente que leva paulada na cabeça porque quer. Tá chegando o ano novo. Cuidado dos os novos profetas que vão surgir. Eu não estou dizendo que eu sou o profeta perfeito, não. Que nem profecia, nem profeta eu sou. Primeiramente, e não aceito essa. Pode falar que eu não vou criticar ninguém, não vou discutir com ninguém, mas entrando pelo contexto bíblico, não existe mais profeta. Existe os dons proféticos. 9 dons eu sei que existe, que nem Paulo falou. Mas profeta foi até João Batista, o último profeta. Foi o próprio Jesus que falou. Leia em São Mateus, no começo de São Mateus, leia em Lucas também, no começo de Lucas, que João Batista, que batizou Jesus, ele disse, homem nascido de mulher igual João Batista nunca houve.
E João Batista era primo de Jesus. Que Isabel era prima de Maria, que era mãe de Jesus. E João Batista não alisava não, dizia a verdade puramente, que ele era um precursor. Ele veio para abrir o caminho para Jesus passar. Eis que enviarei o meu anjo. Veja Isaías, Ezequiel, para abrir o caminho para o Messias passar, que é quem? Jesus. E o meu anjo, quem? João Batista. E ele disse, o próprio Jesus testificou, profeta igual a João Batista nunca houve, nunca vai existir, porque o último profeta é João Batista. Agora tem os dons proféticos, que nós estamos numa nova aliança, Quando muda o sacerdote, muda a aliança. É tão da maneira que Jesus não veio nem da tribo de Levi, Jesus veio da tribo de Judá. Olha que diferença. Não era o sacerdote que tinha que fazer os sacrifícios, não era o sacerdote que pegava os dízimos, não era o sacerdote que fazia sacrifício. Jesus fez sacrifício, mas vindo da tribo de Judá. Que sacrifício Jesus fez? Vocês não viram eu vou mostrar aqui uma passagem que Jesus puxou na cabeça, nas duas orelhas da cabra, que tinha escapado da mão de Pedro, e levou e fez um sacrifício no altar. É verdade isso? Pode dizer para o seu amigo aí, aí você está ouvindo isso, vai espalhar se você não escutar o término da minha palavra. Jesus não fez nada disso não, Jesus não precisava disso não, que o sangue já tinha sido cortado ali na nova lei, na velha lei, na lei, porque não valia mais, Deus não aceitava mais. O sangue que Jesus cortou, que foi feito sacrifício, foi o próprio sangue dele, puro. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é sangue de cabrito, não é sangue de ovelha. Agora me veio uma coisa na mente, que eu vou ler outra palavra aqui. E cá, você recebe os dízimos aí, mas cadê o sacrifício? E o pecado daquela pessoa não tem que ser perdoado? Não tem que ser amputado? Você trouxe o quê? Uma rola? Trouxe um pombo? O menor pecado era a rolinha. É um pássaro, né? Você trouxe o pombo, que tem muito no Nordeste. Você trouxe o pombo, aí vai aumentando o pecado mais ainda. Trouxe um cabrito, você trouxe um bezerro, desmamando agora com um ano. Você trouxe o quê para sacrificar? O pastor cortou, tem um altar, ele tem um altar na igreja, cortou pessoas, derramou o sangue para Jesus. O sangue foi imolado, aquele cordeiro, para Jesus receber aquele sangue. Para Jesus não, para Deus receber aquele sangue, que para você Jesus não veio aí, Jesus não veio. Você está oferecendo sacrifício? Sacrifício foi o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Ele se fez libação pelos nossos pecados, para todos, e para aqueles que ainda estavam. Você pode ver que os pecados, ele era amputado, não era todo perdoado. Só quem podia perdoar o pecado era o sangue de Jesus, um sangue puro. Que quando Jesus morreu, que diz, Pai, a ti entrego o meu espírito. Deus meu, por que me desamparaste agora? A ti entrego o meu espírito em questão de segundo. Pessoais, que isso não existe, ninguém vê mais hoje em dia, mas naquela hora tinha que ver que ele é o Filho de Deus. O sol trabalhou ao contrário, escureceu, a lua apareceu, e era 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. 15 horas, né? 3 horas da tarde. Depois, o que aconteceu? Um terremoto saiu arrastando, derrubando casa, derrubando tudo, quase acabando, e todo mundo se escondendo. O mundo está se acabando, todo mundo está se acabando. E tudo trabalhou ao contrário. Aí foi que os maiorais do sacerdote e dos romanos que estavam lá falaram verdadeiramente, matemos um homem santo, o Filho de Deus, e não acreditamos. Mas quem matou foi os judeus, que o povo, os romanos não mataram não, entregou na mão de Caifás.
Agora, olhe bem onde eu estou chegando. O sangue é de Jesus. Você já viu o pastor recebendo? O dízimo está recebendo, mas não está fazendo sacrifício, não? Ah, Jesus já fez, já veio. Mas dá vontade de pegar um pastor desse e dizer, toma vergonha na tua cara, rapaz. Se Jesus já fez o sacrifício, para que tu está trazendo a velha aliança? E outra coisa, todos homens que nascia em Israel, mulher não, homem, ele era circuncidado. Circuncidado é pego o prepúcio da criança e cortado um pedacinho, porque aqui dali é dito como, na Bíblia, como impuro para Deus, mas é uma nova aliança que fazia, é uma aliança que estava fazendo com Deus. Todos os judeus têm o prepúcio cortado, até hoje eles fazem isso. E você, pastor, cortou o prepúcio? Você sabe o que é prepúcio, né? Eu não vou dizer mais não, que tem mais gente que tem vezes que está assistindo o trabalho e não é evangelho. Aí você que não é evangelho, está aprendendo junto com o seu pastor, está ouvindo com o seu pastor, pergunta ele o que é o prepúcio, o que é que Deus queria que fizesse, a aliança com ele qual era, e até pessoas que queria entrar, queria adorar Deus também, gente que não era israelita, que ele queria ser salvo. Josué perdoava ele, Moisés perdoava, não, Moisés dava o perdão dele, mas depois vinha as consequências, mas dizia, tu vai ser, sabe o quê? Tem que circuncidava ele aceitava, agora tu vai ser, sabe o quê? Aqui, na tribo, lenhador. Meu amado, Deus não deixa nada encoberto não, e Deus não deixa pecado abominar a sua igreja não. Aí, agora no século 21, que eu estou falando aqui agora, no século 21, eu morri de rir ontem à noite, rapaz. Teve um cara que ele só via aquela fila de gente, que nem o povo quando saiu do deserto. Olha as coisas de Deus como é que é. É tão verídica, é tão verdadeira. Descobriram as cidades de Sodoma e Gomorra. Ontem mesmo, os estudiosos da Bíblia descobriu a estátua da mulher de Ló, estátua de sal. Ontem mesmo eu vi no outro YouTube, no outro YouTube e na palavra, eu vi também onde foi descoberto pelos os escavadores, não, o nome dele são os geólogos, não, já me lembro o nome da profissão, né? Descobriram no Mar Vermelho, onde morreu todo o povo de Faraó. As carroças de Faraó estavam no mesmo lugar quando o mar se fechou. E eles tiraram o negócio, tiraram uma parte e fez estudo e disse que era de mais de quase 4.000 anos atrás. De Faraó, quando atravessou o Mar Vermelho atrás de Moisés. Você entendeu? Aí eles disseram, aqui as carroças, aqui até a intestino de Faraó tinha também. As coisas de Deus é verídica, irmão. Agora, esse que eu estou falando lá na África, sabe o que ele estava fazendo? Agora eu fico olhando como é que tem irmão, tu vês que eu tenho uma língua pesada, viu? Como é que ainda tem um bobo, para não dizer idiota, num tempo que nem esse. Jesus falou, olha, disseram que me viram quando ele subiu para o céu. Vão me dizer que me viram no deserto. Não vão atrás de mim não, que não sou eu não. Já está avisando. Disseram que me viu em cima de uma casa. Não vai não, que não sou eu não. São sinais diabólicos. Falsos profetas, mentirosos. E esse cara até estava lá o sinal que mataram ele. Eu já não mataria. Mataram, tá lá o nosso preto, mataram, mas ele sumiu, desapareceu. Acho que o capeta levou ele, escondeu para enganar em outro lugar. Mas aqui no Brasil, eu acho, engana também, que o pessoal brasileiro são muito cristão.
80% cristão, 85%. Mas tem muitas pessoas que se gosta de ser levado por vãs doutrina e por mentira, e gosta de ver, gosta de procurar profetas e revelações, então procura esse. Ele fez uma arca enorme, meu Deus, o nome do lugar, aqui onde nós estamos aqui, tem muitas pessoas de lá, Moçambique não, é de Moçambique, não, é de a cidade da África, que não é uma cidade, no continente da África, um país da África. É Moçambique, não, já me lembro o nome, se eu não me lembrar, fico devendo para outra. Ele fez uma arca enorme, construiu uma arca, o cara é um marceneiro bom, e construiu uma arca grande e começou a construir, dizendo, e pregando na palavra, e fervorosa lá, dizendo que Jesus estava vindo, que eles falam um pouco português também, Jesus estava vindo, não sei o que, e mandou ele fazer mandou fazer a arca, porque os que entrarem na arca vão ser salvos. Aí eu me lembrei de Noé agora. Mas como é que o camarada ainda cai numa tolice dessa? Não está vendo que na Bíblia tem gente hoje em dia, cristãos, que ele leva pancada na cabeça e nunca aprende. Ele quer que aconteça agora, no século XXI, o que aconteceu naquele tempo. Não, Jesus fez aquilo, aconteceu aquilo, então eu vou ter que fazer também. Jesus disse que quem crê em mim fará as obras que eu faço, mas fará maiores do que essa, que eu vou para o Pai. Tudo quando pedir meu nome, eu farei. Mas obras de outras maneiras, ou da maneira que Ele quer. Cada tempo é um tempo. Cada tempo é um tempo de Deus trabalhar em nossas vidas. O tempo de Adão foi o tempo de Adão, o tempo de Abraão foi o tempo de Abraão, o tempo de Moisés, o tempo de Moisés, o tempo de Jacó foi o tempo de Jacó. No tempo de Daniel, foi o tempo de Daniel. Vai, manda aquecer uma fornalha aí, tu passear dentro dela, que nem uns angolanos, da Angola. Não é da Nigéria não, da Angola. Angolano. Um angolano dizendo que, olha, eu tenho tanta fé que eu vou fazer como o meu mestre. Mandou cavar o buraco e enterrou. 3 dias vocês vêm me tirar, que eu estou vivo aqui dentro. Quando chegou lá, ele já estava de costa, todo sangrado, porque tentou escapar do cachorro e não conseguiu. No 3º dia vocês me tiram daqui, já estava morto há muito tempo. Irmão, não vamos ser... Que tipo de pastores, que tipo de cristão vocês são? Cada tempo é um tempo, cada um caso é um caso. Entendeu? E esse aí estava fazendo a arca. Fez uma arca bonita, aí pregando lá, mas não é que converteu muita gente mesmo? Muita gente deixou ser levado por esse demônio. Aí depois ele falou assim, não, o Senhor me deu outra visão, para fazer 5, são 5 arcas. Mas o camarada é bom na marcenaria, viu? Fez 5 arcas, não era do tamanho da arca que Noé fez, que Deus mandou Noé fazer, mas 5 arcas grande. Aí quando chegou o dia que terminou, acabou de fazer a arca, ele encostou lá, que eu pensei que não, um negão com a roupa toda rapada, que nem aquela roupa que o Agenor Duque usa, pano de saco para dizer que é humilhação diante de Deus, que os profetas usavam, para dizer que é humilhação, rasgava o saco, para dizer a humilhação que é, para dizer que a simplicidade. Vai na garagem dele ver só os carros que ele tem lá, os aviões que ele tem. Será que tu tem também? Agora, olha bem, mas vamos falar desse camarada aqui, vamos deixar a agenda para lá, né? O bispo é apóstolo, sei lá, seja lá o que for. Deus o abençoe, se for para Deus abençoar, se não for também, Deus faça segundo a sua vontade, pronto. Irmão, eu não oro por uma pessoa para Deus, para um monstro
Não estou dizendo que ele é monstro, estou falando outro caso. Que uma pessoa é monstro, Senhor, perdoa aquele monstro, perdoa aquele cara que violentou uma criança com 3 anos, saiu, aí tirou 10 anos, agora voltou de novo, violentou de novo. Eu digo, Senhor, faz segundo a tua vontade naquela vida. Faz segundo a tua vontade. Eu não digo nem que perdoe e nem que mate. E não amaldiçoo, porque eu não tenho poder para amaldiçoar. Mas digo, Senhor, faça segundo a tua vontade naquela vida. Mas a minha vontade era outra. Minha vontade era colocar uma forca e enforcar um infitente desse, que faz uma maldade dessa. Tem lugar nos Estados Unidos que vai fazer isso. Nem todas as cidades dos Estados Unidos, não é em todos os estados dos Estados Unidos, mas alguns estados têm pena de morte ainda. Vai fazer isso lá. Eu não sou muito a favor da pena de morte, não, viu? Sou a favor a prisão perpétua. Entrou lá jovem, fica bem velhinho até morrer. Se arrependeu, mas está pagando as consequências aí, ó. Matar, não, porque quem dá a vida é Deus, só Ele pode tirar. Eu penso dessa maneira. Mas viver eternamente, porque a pessoa morreu, acabou. Mas viver eternamente, sabendo que ali nunca vai sair dali. Vai morrer ali dentro. Vocês entenderam? Mas cada país tem sua norma, né? O cara fez 5 arcas. Quando pensa que não, ontem eu comecei a rir. Ele sentado lá, abriu a Bíblia e começou sentado numa borda de uma jangada, não, de uma arca. Mas cabia muita gente e era uma fila de gente com sacola na cabeça. Agora, olha bem, o pessoal lá ontem, vocês sabem, eu não estou mentindo, vocês viram. Veja na África o que aconteceu. A segunda vinda de Jesus em água, destruição do mundo, da África em água, do pastor que estava pregando a salvação pela arca. Vocês vão ver agora. Abre no YouTube. O pastor que estava pregando em Moçambique, não, agora eu me esqueci de novo. Eu falei o nome do país agora, ainda pregando que Jesus ia mandar chuva, ia inundar toda a África, e quem ficasse lá ia morrer por causa do pecado. Irmã, venda sua casa e toma o dinheiro no bolso dele. Venda seu carro. Tem gente que incendiou casas, tem gente que incendia sua roça. Não deixe para nada, porque você não vai se valer de nada. Pegue seu dinheiro que está no banco. Para que dinheiro no banco? Passe para mim fazer jangada, não sei o quê. E o cara foi trilionário, rapaz. Trilionário. E aqueles coitados, aqueles coitados e bobo. Por isso tem que, o evangelho tem que chegar a esses lugares aí para pregar a verdade, desmascarar esses filhos do diabo, esses ladrões que andam vendendo coisas dentro de igreja para lá e para cá, essa Jezabel que anda nua dentro da igreja, esses pastores prostitutos, que tem muitos. Minha filha estava aqui ontem em casa, com meu genro. Aqui, você sabe que um pastor de muitas igrejas ganhando mais 30 mil por mês. 30 mil por mês, o escândalo que aconteceu com ele no Paraná, né? Você sabe, né? E não é de uma igreja, não, é de uma igreja que eu não esperava acontecer. É de onde eu não espero acontecer, é de onde muito está acontecendo. Não é de todas não, olhe bem meus irmãos, não é de todas não, mas da própria igreja ao qual eu faço parte, das Assembleias de Deus. Pastor presidente quer me processar, processa. Que eu mostro que ele é da Assembleia. Está surgindo. Mas não é todos. Eu não digo nem a minoria, eu digo meio a meio. As Assembleias abriram as portas. Que não era assim não. Que nem Jesus falou. No princípio Deus criou macho e fêmea. Quem casou Deus não separe o homem.
No princípio de Daniel Berg e Gulavig, que veio da Suíça para Estados Unidos, e aqui, 2010, começou a igreja em 2011. Foi fundada a igreja, as Assembleias de Deus, em Madureira. Paulo Leiva Macalhão foi quem abriu a Assembleia de Deus de Madureira, no Rio. Não era desse jeito, não. Era uma doutrina santa, o Senhor operava com maravilha. Mas agora, o que aconteceu? Quer que eu diga? O próprio pastor, dando doutrina e ensinamento, um cara de boa aparência, papapá, abraçado com o netinho dele assim, que amor com o netinho dele, o filho dele na frente, a nora dele, a nora ao lado assim dele assim também. É que o cafajeste, o pilantra, olha, não diga que é mentira minha não. Puxe no Paraná o pastor que tomava conta de uma congregação não, de um campo no Paraná, que estava saindo com sua própria nora, traindo o filho com a própria nora e sentada ali no púlpito. Interessante que eu fico olhando uma coisa, viu, meus amados? Que na hora da gente pecar, a gente não tem vergonha não, né? Na hora da gente fazer a coisa errada, o que vinha a gente faz mesmo. Depois eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa. Na hora de pecar, ninguém quer se arrepender. Mas quando você... na hora de pecar, ninguém tem vergonha. Mas na hora de se arrepender, todo mundo, quase todos têm vergonha. Ou todo mundo, pronto. Tem uns que... Você viu que ele cometeu aquele pecado tenebroso que ele lhe contou. E eu não digo na igreja para não espalhar os crentes, que já foi falado, na real, de alguns obreiros que eu separo, que tem obreiro, que tem essa, aqui ó, muito grande, língua grande, eu separo para não falar que tem coisas que você não deve falar nem com sua mulher em casa. É segredo, é entre você e Deus. Que os outros confessam para você. Camarada, pega na hora de pedir perdão. Aí na hora da Santa Ceia, eu quero pedir perdão. Não, irmão. Vem aqui na frente. Você pecou, foi contra a sua carne, contra o eterno e contra a igreja do Senhor. Aquele rapaz, filho pródigo, ele disse o quê? Foi o que ele falou, filho pródigo? Quando ele perdeu tudo, que se arrependeu mesmo de coração. Vou voltar para casa de meu pai, quero ser ao menos jornaleiro dele. Jornaleiro não é que naquele tempo fazia jornal. Jornaleiro significa diarista. Jornada de dia. Quero ser ao menos um diarista do meu pai, um jornaleiro do meu pai, um jornaleiro do meu pai. Um dos seus escravos, não, um dos seus servos. Eu não sou digno de ser chamado filho dele. Porque eu pequei contra ti, meu pai. Ele falou para ele. E pequei contra os céus, contra Deus. Aí sim. Não. Tem vezes que você não quer nem envergonhar tanto a pessoa, que o cara chega na frente, pede perdão, nem uma lágrima sai dos olhos. Amém, vai para o seu canto. Depois nós vamos conversar. Não adianta dar. No meu tempo há 45 anos, 42 anos atrás, quando aceitei Jesus, se um pastor, na posição que eu estou, como um cargo eclesiástico de pastor, que é pesado, pastor todo mundo quer ser. Você quer a minha unção para você? Quer ser pastor e eu ser membro? Se soubesse o que é ser pastor, a função do pastor é cuidar, é zelar, é curar feridas, é aconselhar, é ganhar a pessoa, não jogar para fora. Pastor jogando ovelha para fora, então porque a ovelha não é tua. A ovelha é de Jesus. Fosse tu não fazia isso. Agora, olha bem, o que acontece? Antigamente, no meu tempo, você tinha que confessar o pecado de joelho diante da igreja. Aí sim que era perdoado mesmo. Mas hoje em dia não podemos, século XXI, não podemos nem apertar muito.
E nem eu faço isso. Isso é uma falha minha. Falha minha não, um erro. Mas tem coisas que eu digo assim, não, meu amado. Não, meu amado, você não vai... Já que você não quer contar o seu pecado diante da igreja, você vai ficar... Era para ficar 2 meses ou 3 meses, para não perder você. Você vai ficar 2 anos. Ah, eu vou para outra igreja, vai. Chega lá, outro pastor que está querendo dízimo, e quer encher a igreja com ovelhas manchadas, aceita não. Pastor Daniel disciplinou você. Oh, vem cá, meu amado. Você aqui já está em comunhão. Eu era o que lá? Presbítero? Você aqui já está como presbítero. Rapaz, não venha pra cá não, que eu não dou. Olha, eu não dou carta. Onde andar, eu dou um péssimo. Não é um péssimo testemunho dele, não. Eu falo a verdade do que aconteceu com ele, já que ele não tem vergonha na cara. E se acontecer comigo, faça o mesmo. Meu pastor presidente da convenção, ele está me ouvindo nesse momento. Mas eu creio que não vai, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E eu tenho um livre-arbítrio. Faço aquilo que eu quero. A não ser que Deus mandar eu fazer. Mas Deus não vai mandar eu pecar. Deus vai mandar eu fazer coisas boas. Sim, 56 minutos que eu estou falando. Sim, vamos aqui na leitura. Sim, aí o camarada fez essas 5 arcas. 5 arcas. Quando pensa que não, o YouTube filmando, ele chega num jumento velho montado, jumento velho montado, o bicho é tão cínico, tão pilantra, tá assim uma fita preta que mataram ele, mas até o corpo dele rasgaram. 5 embarcações enormes, pegou de todo mundo, milhões, numa terra, que o Brasil já é pobre. Nosso salário é um salário baixo. Pelas consequências que nós estamos vendo, pela cesta básica, nós estamos ganhando pouco, que dá para ir levando. Fazer o quê? E pior, tem gente aí que nem salário não tem. Tem país que nem salário não tem, que não pode pagar salário. E tem país que tem ditadores que nem salário, dá só um prato de comida com barata dentro para você comer, aquilo é seu salário, se quiser. Se não quiser, morre a família toda. Nós ainda estamos num país até bom ainda, viu, meu amado? O cara levou tudo, depois passou, que nem os profetas de Baal, até meio-dia orando lá. E os pessoal vieram uma fila, tanta criança, tanta gente, e gente com mulher com bagagem na cabeça, uma fila enorme. Talvez, eu acho que não ia nem caber naquelas 5 balsas que ele fez, foi balsas grandes, viu? Grande mesmo. Que nem a Arca de Noé, fez quase do tamanho, mas não foi do tamanho. Quando chegou aquela hora, aí Deus despertou o espírito de uns que estavam lá, de uns 10. Ó, pastor, você está orando de manhã e ele não caiu. O sol está queimando aqui, não caiu um pingo de água. Você está teimando contra a palavra do seu pastor? Espere e você vai ver uma nuvem aparecer no céu. Tá que nem Elias quando falou para Acabe: corre, Acabe, senão tu vai se molhar, tu com o teu carro e teus cavaleiros, que hoje vai chover sobre Israel. Estava 3 anos e 6 meses que Elias falou que não iria chover e não choveu. Deus honrou a palavra de Elias. Sim, isso é outra palavra que eu quero entrar lá depois, outro dia. Aí o que acontece? O que acontece é que quando chegou 4 horas da tarde, ó, para estar de brincadeira, ele já se agoniou lá. Aí, você tá de brincadeira. Aí começaram a falar num idioma que ele fala um idioma mais Angola.
Angola, sim. Cada na África tem muitos países, é o lugar que tem mais países, é o continente africano, né? Tem Moçambique, tem Angola, tem Nigéria, tem tanto lugar. Pastor, quando pensa que não, ele escutou muita sede, tomar um pouco de água, que já vai cair chuva. Quando pensa que não, os que estavam perto dele, segurança ainda. Ele deu uma carreira e o pessoal com facão atrás dele, picaram ele todinho, todinho. E as coitadas lá chorando, e as mulheres dando no YouTube, falando de testemunho, queimei tudo, agora eu não tenho nada, já não tinha nada, queimei minha casa, que eu não ia mais precisar aqui na terra. Esse filho do diabo falou isso, tá vendo? Olha o que você está fazendo. De vez que você pensa que está fazendo um bem para um certo pastor, e está sendo enganado. Está sendo enganado. Você tem que ter verdadeiramente, você tem que ter um bom conhecimento dele. Quantos anos você conhece ele? Quantos anos ele mora com a mulher dele? Quantos anos ele tem os filhos? Quantos anos ele é pastor? E o testemunho dele, como é que é? Cuidado, meu amado. Isso é um alerta que eu estou te dando da parte de Deus. Olha quem tu estás ajudando, que esse aí não é de Deus e não merece. Deus vai te mostrar a quem tu vai ajudar. Amém? Sim, olha, 1 hora já. Não dá tempo nem de ler a palavra. 5. Se vocês quiserem, estou só com o celular aqui. Eu puxava no YouTube aqui e ele mostrava. Em Angola. Aqui está escrito assim, no livro de São Mateus. Vamos orar primeiro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Senhor Deus Pai, eu te agradeço por ter dormido e acordado, eu e minha família, e o Senhor ter nos guardado em tua presença, ter nos livrado do mal. Senhor, meu Deus Pai, eu te agradeço pelo pão que o Senhor tem nos alimentado, apesar que não somos dignos e merecedor. Eu te agradeço, meu Pai, por mais um fôlego de vida. Eu te agradeço, meu Pai, por mais um ano que está indo e por mais outro que está vindo. Eu não sei se vou chegar até o outro, segundo a tua misericórdia. O Senhor é quem sabe de tudo. Se eu não chegar, estou contigo, melhor ainda. Mas se eu chegar até outro ano, me dá força para vencer mais outro ano e guarda meu filho em tuas mãos, meu Pai. Transforma meus filhos, minhas filhas, faz uma grande obra na minha família, meu Pai. Eu te peço, eu te suplico, na família daqueles que estão com seus filhos nas biqueiras, que estão com seus filhos em outros cantos aí, Senhor, repreenda, meu Pai, esse mal. Meu Pai, tira ele de lá, Pai Santo, e dá a tua vitória. E perdoa, meu Pai, curando esse homem dessa bebedice, essa mulher que se encontra com o câncer, dando a vitória segundo a tua vontade. A minha vontade não é a tua, a minha vontade é a minha. Que o Senhor faça isso, mas não é a minha vontade, eu sou apenas vaso. Faça segundo a tua vontade, meu Pai, mas a tua vontade é ser misericordioso. Tenha misericórdia e dá essas bênçãos para essas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Sim. Vamos ler aqui em São Mateus, capítulo 24, versículo 36. São Mateus, capítulo 24, versículo 36. Desta vez, olha, eu sempre marco versículo para ler, para ficar mais fácil. Versículo para ler, mas dessa vez não marquei. Deus sabe todas as coisas. Mas é o que eu estava falando. O Senhor colocou aqui para mim aqui. Exortação à vigilância. Sabe o que é exortação?
Ele está mandando você ter cuidado, eu ter cuidado, nós termos cuidado. A vigilância para decidir se me disse esse que Deus mandou dizer que o nome do Senhor não pode ser escarnecido de maneira alguma. Um dia a carapuça cai e um dia ou uma hora o Senhor se aborrece e leva a juízo. Exortação à vigilância, capítulo 24, capítulo 24, verso 36, diz assim, se eu errar um pouco, você já sabe, né, que toda vez eu falo por causa dos óculos, que eu tenho que fazer a cirurgia, por isso que eu não, eu tinha encontrado até um salão bom, mas eu mandei parar porque não tenho gente para colocar para me ajudar nesse momento. É triste dizer isso, né? É porque eu sou carrasco? Não. Porque eu gosto da coisa certa. E assim mesmo, nem certo eu sou. E nem certo eu faço. Tento fazer. Tento ser perfeito, mas não consigo. Mas, a menos, eu tenho um jogo de cintura. Sei quando estou errado, mas eu não posso admitir o meu próprio erro. Mas para fazer toda maneira na casa de Deus comigo junto, não. Não vou aceitar. Eu mesmo saio. Exortação à vigilância. Tá vendo? Tá mandando você ficar atento à vigilância. Para você vigiar mais. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem unicamente, mas unicamente o Pai. Nem os anjos, nem os filhos, somente o Pai que sabe, aquela hora que ele há de vir. Como foi nos dias de Noé, ó aqui, ó, como foi no dia de... Me lembrei agora do conterrâneo não, que eu não sou, mas do rapaz lá da Angola. Angola foi. Como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também é a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Olha que eu falei. Estando duas moendo o moinho, será levada uma e deixada a outra. Porque vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, o Filho do Homem. Entendeu? Tá vendo o que eu estava falando? Eu não decorei esse versículo para ler, e nem procurei ele para ler. E eu estava procurando outro versículo, e abri aqui, o Senhor me põe no meu coração. Irmão, naquele tempo de Noé não chovia. E agora chovendo, a água ia sair de onde? Do mar, ou novamente debaixo da terra. As comportas do mar se abriram. A água invadiu a terra. Todo o monte mais alto que tinha, monte de até 6.000, 7.000 metros de altura, não ficou nada sem não estar coberto por água. Na terra, antigamente não chovia, mas como é que o pessoal plantava lavoura? Fazia os corredores, colocava o tipo de semente que queria,
E ali, uma certa hora, subia um vapor da terra, um vapor da terra e molhava toda a lavoura. Era um vapor que subia da terra, porque naquele tempo ainda não tinha havido, o Senhor ainda não tinha permitido haver chuva na terra. E aqui Jesus está avisando, e o camarada lá, o chegado lá, ele... o camarada lá, o chegado, ele fez 5 arcas logo. E ele chegou logo, sabe de quê? Não foi no jumentinho não, que eu falei, que ele chegou no jumentinho. O jumentinho, ele chegou, foi num Mercedão, num Mercedinho importado, e abriu a porta. Mas que lógica de um cara desse? Pregando a humildade, e com essa riqueza toda, aí abriu a porta, depois fechou, travou o carro, pronto, um Mercedão que ninguém tinha naquele momento. Eu digo, mas onde é que está a cabeça desse homem? Pastor, eu não sei como alguém não falou, o dinheiro foi para comprar isso aí. Mas, meu Deus, era tanta gente chorando, milhares de gente chorando. Abra no YouTube em casa, tá? O pastor da Angola, da Moçambique, não, de Angola, da África, que profetizou a vinda de Jesus, fazendo 5 arcas. Aí vocês vão ver. E também, se quiserem tirar a dúvida também, vocês podem olhar também, pastor no Brasil, do campo do Paraná, que estava tendo caso com sua própria nora. Pastor de campo. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, eu sei não, viu, Jesus? Me leva de uma vez. Se eu fazer uma coisa dessa, me leva de uma vez, Senhor. Senhor, me leva de uma vez. Porque não vem tanta mulher no meio do mundo. Foi procurar logo a nora. Com 8 bilhões,4 de humanos morando na face da terra, ele não podia pegar uma japonesa? Podia pegar uma brasileira? Não, brasileiro ele já é. Podia pegar uma africana, pronto, que ia na arca com o negão lá, com o irmão lá. Perdão, essa palavra já é. Que ia com o meu chegado lá. Que ia com ele. Interessante que o covarde nem me avisou. Para eu dar fim a tudo, dar fim a meu carrinho que tem aí, torrar tudo, para eu correr lá para a África, para ir. Entendeu? Ele nem me avisou. Entendeu? Foi por causa disso que não veio o dilúvio. A covardia dele. A traição dele contra mim. Apesar que ele devia te chamar a menos pastores do mundo, né, também, né? Aí ele ia encontrar manga para camisa. Viu? Apesar que os angolanos lá já deram a manga da camisa dele, mas não era daquele jeito, não. Levava para Estados Unidos lá, deixa o resto da vida na cadeia. Deixa o resto da vida apodrecer na cadeia. E não tinha sido a primeira vez, não. E o pessoal, se fizesse aqui no Brasil, tem gente que deixa ser levado. E por que esse pastor também não foi buscar uma mulher lá na China? Não, na China não. Aí eu não aconselho, não. É melhor ele ir para a Coreia do Sul, Coreia do Norte. Que na Coreia do Norte o gordinho pega ele lá. Ou então vai pro Talibã, não, vai para o Afeganistão, para esses lugares aí, e traz de lá. Mas com a própria nora, meu querido, ô meu amado, eu vou orar por você, pelo irmão que me deixou só os barcos lá, queimaram os barcos dele todo. Isso aí não adianta nem orar mais, porque isso aí, aos Hebreus capítulo 9, 27, está escrito: depois da morte, segue-se o juízo. Olhe bem, eu não estou aqui julgando ninguém, que Deus não me colocou em lugar de juiz e nem em lugar de advogado. Eu estou aqui falando a verdade, que o Senhor me determinou para falar, que o Senhor me salvou para falar a verdade.
hoje em dia está surgindo mais escândalos dentro das igrejas que se diz ser evangélica do que no pessoal do mundo que já é do mundo. Ah, mas o escândalo foi no bar, o escândalo foi na casa de fulano, o escândalo foi de fulano. Ah, mas lá já é do mundo, meu querido. O mundo já é do maligno. Mas dentro de uma casa de protestante, que nem eu falei, em 1910, a doutrina de 1911, a doutrina que eu aprendi há 44 anos atrás, que doutrina santa, já não era a doutrina de 1910, 1911, mas a doutrina sadia. Um pastor caísse num pecado desse, ele não voltava mais para a posição dele. Para a posição de pastor, a unção nunca sai. Mas para ocupar o cargo de pastorear uma igreja, mas nunca, ele pode amarrar a chuteira, pode ficar no último banco. Ele pode pagar a pena dele, que era 10 anos, para um pastor, que um pastor não é um membro, não. Pastor tem bagagem, pastor tem costa larga. Para chegar a ser pastor, é por isso que irmão, vai perdoar, irmão. Vai perdoar. Eu não me confio muito em pastor muito novo demais, e que está correndo muito também, que hoje é pastor. Eu conheço muitos. Mas eu esqueci de uma coisa hoje. Olha, eu me chamo Daniel Nascimento. O programa é Palavras da Verdade. Fiquei tão emocionado que eu até esqueci, né? Irmão, deixa o seu like, irmão. Assine o canal. Irmão, a numeração não está subindo. Assina o canal. Não é que você seja obrigado, não. Se você tem amor no coração, está fazendo prova com Deus que eu estou pregoando a verdade, então assine o canal. Se você não está, então faça a prova com Deus. Eu moro em Hortolândia, próximo a Campinas. E se você quiser o meu telefone, que eu não sei se é lícito colocar, se o YouTube permite ou não sei, né? Meu telefone é o DDD 19. Vou dar um tempinho para falar tudo, tá? DDD 19. 9, que é obrigatório, né? 8325 3546 19 98325 3546. Deixa o seu like, irmão. Assine o canal. Isso é que eu lhe peço. Esse telefone aí não é para deixar Pix, não, viu? Nem deixa que eu devolvo. Você não acredita? Então, mande um Pix para você ver se eu não mando de volta. E você mesmo faz uma live sobre o Pix que está mandando. E eu aqui te devolvendo. Não quero seu Pix. Apesar de dinheiro, todo mundo precisa. Quem não precisa? Mas eu já tenho, graças a Deus, almocei, estou vivendo, não arregaladamente, mas melhor assim do que nunca. Melhor é comer um pouco molhado, significa um prato com 2 ovinhos em cima. Tem gente que fala em Brema da Globo, né? Plim, plim. 2 ovinhos em cima. Ou então com uma salsichinha, um tomate. Se tiver tomate, se não tiver salsicha, tem arroz? Tem. Coma com arroz. Feijão com arroz, não tá bom? Não tem tempero, coma assim mesmo. Dá glória a Deus. Do que eu comer um prato tão grande, uma mesa cheia, lotada de fora a fora, só de comidas importadas, só de comida riquíssima, que cada prato é mais de 10 mil reais ou de R$1.000.
Ou melhor do que eu comer um prato cheio de contenda, caviar. Olha, e diz que o caviar preto é o mais gostoso que tem, que vem do estujão. Estujão é um peixe, viu? Também, viu? Só caviar, só lagosta, só isso aqui. Não, irmão, não. Deixa eu com. Não é o pouco com Deus, é o que Deus está me dando. A minha medida. Amém? Nem mande pix que eu não recebo. Nem mande pix porque eu não vou receber. Amém? Estou precisando de abrir a igreja, mas isso aí Deus proverá o cordeiro. Quando melhorar ainda, se assim o Senhor permitir. Mas não mande seu pix. Quero apenas que você me deixe o like. Visualize o canal. E também faça o quê? Assine o canal, meu amado. Assine o canal. Assim, eu nem terminei a leitura. Nem terminei a leitura. Olha pra quê? Irmão. E é umas igrejas. Vai desculpar, viu? É pra mim aprender. Isso é pra mim aprender. Pra mim aprender. Que pra mim a igreja aqui mais certa. Isso é um ensinamento para mim. Que está no caminho mais certo. Mediante a Bíblia, papapá, que eu sinto que é, entendeu? Que não acontece. Pode acontecer, mas desses tipos de coisa não. Aí acontecendo. Irmão, a igreja certa é Jesus. São João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Deus não vai levar igreja, placa de igreja não. Vai levar um povo limpo, zeloso, de boas obras. Amém? Vou terminar aqui, porque senão... Como aconteceu no tempo de Noé, naquele tempo não chovia. Aí Deus mandou o dilúvio para o pessoal saber, né? Por isso que eu estou adiantando bem aqui. Aí depois diz assim, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Por isso que não podemos, me perdoe, Senhor, tá olhando os pecados dos outros. É orar ao Senhor e que o Senhor faça segundo a sua vontade. A minha vontade é que dê a vitória a todos. Mas o Senhor é quem é o dono do vaso. O Senhor é quem é o dono da bênção. Tem gente que diz assim, olha, você vai fazer isso aí que Deus mandou, que Deus vai fazer isso contigo. Deus mandou dizer, Deus vai fazer isso na tua vida. Quer dizer, então, que Deus é mandado por essas pessoas, por esses moleques. Esses moleques. Olha, Deus mandou dizer que tem uma pessoa na tua casa, ou diante da tua casa, uma solteira que está de olho no teu marido. E Deus vai tratar. Quer dizer que Deus perde tempo. Que Deus é esse, rapaz? Que perde tempo com essas brincadeiras. Não tira Deus com brincadeira. É de live, de Facebook. Brincalhão de Facebook. Não é todos, não. Olhe bem. Não interprete mal a palavra. Mas esses palhaços de Facebook, esses não, alguns palhaços que querem status para si, dizendo que Deus está mandando dizer, e Deus não está mandando nada. Filho de jumento, desce, volta, pede a Deus para te deixar no Velho Testamento, na Nova Lei, no tempo da lei, para ver se tu não já era apedrejado e morto. Fica aqui, rapaz. Minha mulher que tá tempo de ver essas porcaria. Digo sem medo, que eu tenho autoridade de Deus. Deus está mandando dizer isso para você? Revela 60 pessoas. Oh, meu Deus. Então, pronto, é fim de ano. Tá o Black Friday. O Deus dele é o Deus de Black Friday. É o Deus de Black Friday, né? É o Deus de 1,99. Para de usar o nome de Deus. Canalha. Mas tem homem de Deus no Facebook, viu?
Ainda tem homens e mulheres de Deus no Facebook. Mas não perde tempo falando besteira, não. Eu tenho um canal no Facebook também. Não é porque eu tô que também tem, que eu tô dizendo que tem, não. Olha bem. E no canal que eu estiver, se você quiser ouvir palavra, revelação pela palavra, profecia pela palavra, ou Deus me usar, que é raro. 42 anos de evangelho, 22 anos de pastor, só ouvi Deus falar, eu só ouvi no meu ouvido Deus falando comigo, ouvi mesmo, e eu não tremia em pé, e tremendo em pé, eu tremendo em pé ali, e eu profetizando sem saber que eu estava usando a minha boca. Eu não, o Senhor estava usando a minha boca. Talvez sair com as pernas sem querer ir, se eu colocasse chapa de aço, tinha se quebrado. E fui lá, e o que o Senhor falou, oh Jesus, o que o Senhor falou, rapaz, que coisa maravilhosa. Eu só ouvi a voz de Deus, E eu, depois, bem consciente, para mim que estava no céu, na glória. Quando o Senhor falou, deixo-vos a minha paz, eu acordei e falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Deus não é Deus de brincadeira, não. Palhaça. Anda prometendo bênção aí, por dinheiro, por pix, por isso, por aquilo. É por isso que eu tenho um filho preso na cadeia, por causa dessas palhaçadas. Brincando com Deus. Com Deus ninguém se brinca. Brincou tanto, mais de 7 anos. Moleque, não congregava. Eu tinha moleque, congrega no outro canto. No seu modo de trabalhar, eu não aceito que isso não é trabalho de Deus. E discutia comigo. Eu falei, então procura outro lugar. Agora onde é que está? Isso é telefone. Cadê aquele profeta mentiroso? Cadê aquele profeta não sei o quê? E pedindo dinheiro. Irmão, para com isso, irmão. Para de ser profano, nojento, imundo. Eu digo isso porque eu tenho prova no meio da minha família. Eu não ensinei dessa maneira. Apesar de quanto que eu nem morava com ele, quando veio morar comigo já. Mas eu peço a Deus que liberte, que liberte primeiro o seu coração. Que transforme o seu coração. Não é libertar da grade. Não adianta libertar da grade e fazer a mesma coisa lá fora. Liberte primeiramente o coração e quebra as correntes do diabo, abre os cadeados de bronze, espiritualmente faça a obra de Deus, que a obra de Deus está aí sofrendo e muita gente correndo sem querer fazer a obra. Tem dois não, é um só. 3 vezes que eu chamo ele para tomar conta da minha igreja, da minha não, da de Deus. É conhecido como pastor, né? Mas não é pastor ainda, é presbítero. E eu vejo ele meio assim, como que tem uma chamada. Chamei 3 vezes já. Já que ele me disse, pastor, mas eu tenho filho, tenho família, não estou trabalhando, não estou não sei o que, com rodeio. Se tivesse a minha ajudinha para me dar um saláriozinho, ô meu amado, então não vai estar não tem não. Deixa fechado. Deus proverá o cordeiro. E eu gosto do camarada, mas pelo que ele me falou, fosse a igreja tivesse farta para ajudar numa contribuição, para dar ajuda para ele, está desempregado, tudo bem, mas salariar? Então eu não estou tomando conta de igreja, estou tomando conta de uma empresa. Vou cobrar salário para o meu pastor presidente. Vou pedir o atrasado também, hein? E tenho direito a seguro-desemprego.
E o fundo de garantia. Mas o seguro-desemprego é 5 meses, né? Ou é 4, nem lembro mais. Sim, vamos terminar. Você já... Nem tudo que eu falo é sério. Você acha que eu teria coragem de falar isso? Fazer isso? É por isso que a nossa igreja, que nós... ela nunca foi muito longe por causa de escândalo desse que eu estou te falando, meu filho. E por causa de escândalo, por causa também de pecado, de eu não concordar. Aí começavam a pecar nas igrejas, fazer coisa errada. Eli foi um bom sacerdote, viu? Mas depois ele teve medo de repreender os seus filhos. Eu não tive medo, nem tenho. Então, o que acontece? Por isso que eu prefiro aí, parada. Quando apareceu um homem de Deus, diz assim, eu vou tocar e ainda vou fazer prova com Deus 3 vezes ainda. Que nem Gideão. Quando você está aí no campo aí, não vai atrás que é Jesus não, viu? Ah, tem um profeta ali, não sei quem, profetizando, está dizendo isso, que ele que Deus mandou, que não sei o que. Não vai atrás dele não, que é falso profeta. Que nem Jesus falou aqui. Agora, para terminar. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Está vendo aí, ó? O Senhor está mandando nós vigiar. Exortação. Não é repreensão. Ele está nos ensinando. Uma palavra mais... Não é a palavra... Ele não está nos chicoteando. Ele está mandando nós termos sabedoria. Nos exortando, nos alertando. Porque muitos... O camarada fez 5 barcas. Sim, e outra aqui. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Só Deus. Agora pensa assim, agora o mestre já está com Deus, lá em cima na glória. O que um pensa, outro pensa, eles trabalham da mesma maneira. Quando ele estava aqui na terra, a metade carne, podia não saber. Nem ele falou, não sabia. Nem ele, nem os anjos. Mas agora eu creio que ele sabe. Mas não vou dizer que ele sabe não, que não está escrito na Bíblia não. Viu? Mas ele está ao lado do Pai. É ele que vai arrebatar a sua igreja. Na hora que o Pai mandar, quer dizer, então eu creio que ele pode saber. Tudo ele pode, já sabe. Já pode saber também, mas ele não posso afirmar isso, nem dizer, e nem vai dizendo por aí que o pastor Daniel falou que Jesus sabe o dia de vir. Não. O Pai é quem sabe. O Pai é quem sabe. Amém? Irmão, vamos levar esse trabalho mais à frente, mais a sério. Estou levando a brincadeira? Não estou levando a sério. Mas espero que você esteja levando a sério também. O que eu estou falando para você, tudo é tirado da Bíblia. E o tempo é pouco. Já é 1 hora e 33 minutos que eu estou falando e 37 segundos. Pastor Daniel Nascimento. Palavras da verdade. Assina o canal, meu amado. É isso que eu estou lhe pedindo, assina o canal, para dar força ao canal, para que nós possamos ir mais longe. Ah, você pode pensar assim, ô pastor, eu trabalho aqui no YouTube, quanto mais assina canal, mais você ganha. Meu amado, não estou preocupado, nem quero saber quantos estão... eu sei quantos inscritos eu tenho, pouquíssimo. Eu sei que um dia eu chego lá, mas para fazer a obra. E se você levantar contra mim, dizendo que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu quero você ao meu lado, se você for um de Deus, para nós sair na caminhada aí, ou você ir numa igreja onde eu estiver, para você ver como é que é o trabalhar de Deus. E perguntar também como é que é a obra de Deus. A obra de Deus,
ou perguntar à convenção, o qual eu faço parte, como é que eu trabalho. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos terminar por esse trabalho, e um feliz ano novo para todos vocês. Interessante, eu não estou podendo ter igreja, que estou quase sem enxergar, péssimo para enxergar. Minha esposa também deixou sair à noite, os que eu entreguei à igreja, que não tinha ninguém ao meu lado direito. O que tinha ao meu lado direito começou a fazer essas, eu peguei, tirei da posição e disciplinei. E pensou ele que nunca ia acontecer. Eu tenho muita dó, que amo muito. Mas tudo que a gente faz aqui, a gente paga aqui e lá no céu. E tudo que Deus perdoa também tem as consequências. Pode ficar sabendo, viu? Antes de fazer uma coisa, veja e pense que depois vem as consequências. Aí chega na igreja e nós se abraça. Que esse ano, feliz ano novo, papapá, se abraça. Que esse ano nós vinha fazer isso, fazer aquilo. Quando chega em janeiro, ninguém quer fazer mais nada. Até a igreja, o pastor que tem que varrer. A igreja. Eu não gosto de estar pedindo nada para ninguém, não. Apesar que diácono é para zelar da igreja. Eu sou para zelar do diácono, zelar de todos. Eu também tenho o direito também, jeito que o diácono tem de varrer a igreja, eu tenho também, de limpar os utensílios do Senhor, eu tenho também, que eu não sou melhor do que ele. Só no cargo eclesiástico, aí na hora do culto é diferente. Mas eu pretendo fazer mais e mais para o nosso Deus, amém? Aí se abraça, que esse ano, quando chega janeiro, ninguém faz nada. Estou com uma caixa aqui, ó, esperando alguém para me ajudar a fazer ao menos uma livre. Tocar trombeta em Sião e aborrecer todos os moradores da terra. Não atacando em pancada, não. Você entendeu como é que é o sentido da palavra, né? Microfone nós temos 4 aí. Cadeira nós temos mais 70. Uma mesa, tem uma mesa aí dentro também que é muito potente. E mais 4 caixas ali embaixo. Ó. Mais 4 caixas. Amém? Se você talvez pense que eu estou falando... Olha ali as cadeiras. Aquela caixa com 150 watts, 500 watts. Parece. Uma potência mais, quase igual ao meu cabeçote. Tem um monte de cadeira também no banheiro. Tem uma bateria lá dentro. Tem um violão que eu tanto pedi ao Senhor para aprender a tocar e nunca aprendi até agora. Quem sabe dessa vez Deus nos envia um tocador para o violão, né? E tem a bateria também, toda desmontada. E toda vez que eu monto a bateria, sobra peças. Vou pedir uma pessoa profissional para montar, porque para não sobrar peça, né? E tem mais também, mais capaz de você não poder ver. Tem mais 4 caixas embaixo dessa mesa aí, ó. Bem melhor, 4 não, 3 caixas. 2 em cima no pedestal, uma em cada lado para pegar, para eu colocar no cabeçote. A caixa eu uso mais para louvor, que ela é muito estéreo, que tem uma caixa dessa que está sem alto-falante. Eu tenho que comprar quando Deus providenciar a hora certa, que, né? Você entende, né? Já aprendi a me conformar com tudo, passar necessidade, passar aperto, passar depressão. Pastor depressivo, misericórdia. É demônio. Demônio não, meu querido. Demônio é uma coisa. Tem vários tipos de depressão. A minha foi trabalho demais. Tive 11 filhos para criar todos. E cuidar também de igrejas com quase 300 pessoas também. A gente se esgota muito. E outros problemas também. Mas estou estabilizado.
Mas se eu tiver uma pancada forte, eu posso dar uma recaída um pouco. Posso dar uma recaída. Vamos falar a verdade. Vamos deixar de mentira. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel 7,12. Até aqui o Senhor não tem deixado eu cair, não. Fraquejar, tudo bem, todo mundo fraqueja. Mas não desistir, nem pensar em parar. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Feliz ano novo para todos. Amém? Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa a todos e guarde em tua presença. E um feliz ano novo para todos, queridos amados irmãos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, guarda toda a sua presença e fortalece o teu povo, como fortalece aqui o pastor Daniel também, minha família. E eu te agradeço pelas bênçãos concedidas este ano e pelo ano que vem. Se o Senhor me der mais bênçãos, eu agradeço. Se o Senhor não me der mais bênção também, eu agradeço da mesma maneira. Só te peço uma coisa, meu Pai. Me dá força. Não para ser um João Batista, que igual o João Batista não tem. Pregava e vivia. Mas um homem que verdadeiramente honre a tua palavra. E pregue aquilo que vive e vive aquilo que pregue. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Feliz ano novo! É para trabalhar no ano novo, hein?